Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Arroz, Feijão e Clima, onde a gente se propõe a falar de agronegócio, a relação entre campo e cidade, a relação desse campo com segurança alimentar, com a qualidade da comida que está chegando nos nossos pratos, o que tudo isso tem a ver com agenda climática. Esse aqui é um lugar pensado para a gente fazer essas conexões, porque elas existem, e traduzir essas conexões para que cada vez mais pessoas possam contribuir com esse diálogo, falar sobre o futuro da nossa comida, da fibra, da energia do país, de uma forma um pouco mais acessível, mas também igualitária, ou pelo menos equânime, para a gente tentar colocar todo mundo em pé de igualdade nesse tipo de discussão e de acessibilidade das informações. E em um dos assuntos que precisam ser mais acessíveis, porque a gente está falando do futuro, são as políticas públicas para alimentação escolar. Isso tem a ver com agro, com política pública, tem a ver com o acesso à informação por parte dos produtores rurais e tem a ver com isso, com a qualidade do alimento na escola. Para a gente conversar sobre tudo isso, eu recebo hoje aqui no Arroz, Feijão e Clima a Esther Rolim, que ela é especialista em políticas alimentares e ela é responsável pela implementação de um programa que chama Alimentação Consciente Brasil. E, bom, vamos falar sobre todos esses assuntos. Esther, obrigada pela participação, obrigada por estar aqui e trazer um pouco mais de informação para a gente discutir políticas públicas para alimentação escolar. Então, obrigada de novo por estar aqui. Obrigada a você, Mari. Boa noite. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo podcast. Obrigada. É um prazer estar aqui falando um pouquinho mais sobre o nosso trabalho e conscientizar mais as pessoas sobre a importância das políticas públicas, da alimentação escolar, o papel que isso tem na formação do desenvolvimento do senso de cidadania da criança, da sua responsabilidade enquanto futuros formadores de opinião e de a geração, né, como você falou, pela frente que eles podem ajudar a construir um país cada vez mais sustentável e que vai ser responsável por ter a alimentação para todas as pessoas, né, no futuro. São os tomadores de decisão que vão estar nas gôndolas dos supermercados daqui, né, há poucos ou muitos anos, a depender da faixa etária de quem a gente está falando, mas de uma forma geral, falando de alimentação escolar, eu queria entender, primeiro eu queria que você se apresentasse um pouco mais, trouxesse um pouco do seu currículo nessa área, para quem está assistindo te conhecer e dar as suas impressões sobre a alimentação escolar hoje, dentro da sua realidade, dentro do que você estuda, como que você avalia a qualidade dessa alimentação nas escolas, pelo menos, se não do Brasil inteiro, das regiões que você acompanha mais. Certo. Eu sou nutricionista, sou graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais e tenho uma pós-graduação em nutrição vegetariana funcional e eu trabalho no programa Alimentação Consciente Brasil, que é um dos programas de alimentação sustentável da organização Mercy for Animals no Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos, e a gente tem esse objetivo, né, de fazer parcerias com municípios para tornar a alimentação que é ofertada em instituições públicas que servem refeição em larga escala, então escolas, restaurantes populares, que seja mais sustentável e mais saudável. Então a gente trabalha estimulando o aumento do consumo, por exemplo, de feijões, de cereais, legumes e verduras, que é uma iniciativa global para promover saúde e sustentabilidade que vem acontecendo em diversas cidades. Então a gente entra em contato com diversos municípios, principalmente com escolas públicas, escolas municipais, que já trabalham o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, que já tem essa iniciativa, né, de promover a alimentação saudável nas escolas. Então a gente entra como um extra para deixar a alimentação ainda mais saudável e trazendo essa conscientização que uma alimentação que tem um aumento do consumo de vegetal, ela é mais sustentável por conta dos meios de produção. Então, a gente entende o nosso papel como responsáveis de trazer mais saúde e sustentabilidade nos cardápios e, juntamente com todas as pessoas da comunidade escolar, a gente tem trabalhado isso para fazer com que a gente levante essa pauta mesmo da relação entre o sistema alimentar e a crise climática, das nossas escolhas alimentares e
Já são mais de 5 anos que a gente tem trabalhado com essas iniciativas e o resultado tem sido super positivo. A gente calcula os impactos ambientais positivos que o programa tem gerado nas nossas parcerias. Então, a gente consegue fazer com que o município se destaque muito nessa questão de sustentabilidade por conta da redução do impacto ambiental quando aumenta essa oferta de alimentos à base de vegetais. Muito legal. A gente trouxe, até fazendo um convite para quem está nos assistindo, recentemente a gente teve uma conversa aqui no Arroz, Feijão e Clima com o The Good Food Institute, que olha também, é uma entidade que olha para proteínas alternativas, e a gente conversou muito sobre essa incorporação mesmo de lentilha, ervilha, né? Assim, outras produções de proteínas que são uma geração de renda para o produtor rural, né? Então ele está ampliando esse leque de produção dele, em vez dele depender de um grão só, de um vegetal só, ele amplia isso, e isso acaba beneficiando o consumidor lá na ponta, né? Só que nessa conversa com o GFI a gente falou muito dessa questão do desenvolvimento da indústria em si, né? De como que essa indústria precisa ser fomentada. No caso de alimentação escolar, ou você até mesmo falou, né, alimentação pública de larga escala, assim, restaurantes comunitários, né, essa indústria não necessariamente ela precisa ser desenvolvida, porque a política já está aí exatamente para fazer esse elo da garantia de compra, assim, né? Mas hoje, queria entender um pouco quais regiões você acompanha mais no Brasil e como que você vê a maturidade da implementação de fato, assim. O PNAE, como você trouxe, hoje você acredita que é uma política que está bem sucedida ou precisa melhorar? E nessas melhorias que a Mothers for Animals e o programa que você executa entram, né, como um complemento, como você trouxe. Certo. O PNAE, ele está bem consolidado, né? Ele foi inaugurado, né, implementado essa política em 1979, então ele vem sendo atualizado constantemente e tem diversos marcos, né, ao longo da história do PNAE. Então, teve um ano que foi, a partir de 2006, foi tornado obrigatória a presença de nutricionista responsável técnico para elaborar os cardápios, porque tem essa consciência de que o cardápio da alimentação escolar ele tem que ser calculado nutricionalmente para a gente poder fornecer todos os nutrientes e uma alimentação adequada para as crianças que estão se desenvolvendo, para aumentar também o rendimento escolar dessas crianças. A gente também teve um marco que, em 2009, o PNAE tornou obrigatório que 30% do recurso oferecido para adquirir os alimentos para alimentação escolar fossem da agricultura familiar. Então, ele vem acompanhando essas tendências para tornar cada vez mais uma alimentação saudável de verdade, né? E, além disso, também tem a obrigatoriedade no PNAE que não se podem ser ofertados para as crianças de até 3 anos os alimentos ultraprocessados. Então, tem toda uma política de incentivar também que, no mínimo, 75% dos alimentos sejam alimentos in natura, minimamente processados, e no máximo 20% de processados e ultraprocessados. Então, o PNAE está se consolidando muito bem, estando alinhado com essas tendências de saúde pública e de alimentação saudável e sustentável que o Ministério da Saúde mesmo recomenda, né, tanto com o Guia Alimentar da População Brasileira. Então, incentivando a agricultura familiar também, eu acredito que a gente, o PNAE e o nosso programa juntos, a gente fortalece esses meios de produção mais sustentável, que vão um pouquinho do lado mais contrário ao que a indústria tem trabalhado, né, com o sistema alimentar atual, né, que a gente tem atualmente, com uma produção em larga escala, de monocultura, de commodities, de todo esses impactos ambientais que a gente tem sofrido ao longo dos anos, muito pela produção em larga escala desses alimentos, principalmente de origem animal. Então, acho que a indústria, ela se distancia um pouco do que a gente propõe, né, no Alimentação Consciente Brasil e no que o PNAE tem trabalhado também. Então, traz um pouquinho da explicação para a gente do alimentação consciente na prática, né? Vocês estão em quais territórios? Queria entender um pouquinho do que vocês fazem em campo, literalmente, né? Para a gente entender como que isso se cruza e aí, de fato, é uma complementariedade ao PNAE, que aí é política pública brasileira mesmo, né? E precisa andar. Mas é claro que sempre que tiver um apoio, uma força, um lado que engaje, seja o consumo, seja a produção, também sempre bem-vindo, assim, né? Mas conta um pouquinho pra gente de como que começou também, quanto que começou.
O Alimentação Consciente Brasil, ele tem um pouquinho mais de 6 anos, a gente teve um gap aí por conta da pandemia, mas a gente está presente em Niterói, em Salvador, em Belo Horizonte, Caruaru, Sobral, Rio de Janeiro e Belém. Em algumas dessas cidades a gente implementa um projeto piloto que depois a gente vai expandindo, porque tem muitas redes, muitos municípios que têm umas redes muito complexas, são muitas escolas, são regionais diferenciadas. Então, a gente vai adequando o nosso programa de acordo com a realidade do município. Então, na prática, o que a gente faz? A gente faz as parcerias com os municípios e a gente tem uma proposta de substituir em até 20% os ingredientes de origem animal por ingredientes de origem vegetal, que na prática isso se dá mais ou menos um dia na semana, né? E a gente entra com alimentos e receitas que estão adequadas com a cultura daquela região. Então, isso também é uma diretriz que está dentro da política do PNAE, então a gente respeita isso também. Então, por exemplo, em Salvador, que é uma das cidades que a gente está, a gente fez, por exemplo, a moqueca de feijão branco. Então, a gente entra com receitas que já existem, a gente faz substituição e mostra o potencial que os vegetais têm de fazer uma preparação muito saborosa e é uma preparação muito bem aceita também. Então, a gente consegue criar diversos pratos diferenciados e também criar relações diferentes que as pessoas começam a desenvolver com aquele alimento, enxergar a alimentação saudável com uma outra perspectiva. E a gente também trabalha com materiais educativos, com ações de educação alimentar e nutricional. Então, a gente faz uma capacitação. Quando a gente vai implementar o programa nas escolas, a gente capacita toda a equipe da comunidade escolar, então, desde os professores, diretores, os gestores escolares, as manipuladoras de alimentos, a gente faz uma ação de sensibilização e capacitação sobre essa questão de associar a crise climática com os impactos ambientais, sobre a importância de aumentar o consumo de vegetais na alimentação, tanto para a nossa saúde quanto para o meio ambiente. E a gente também faz a capacitação prática com as manipuladoras de alimentos, ensinando as receitas que vão entrar no cardápio e também ensinando alguns conteúdos de nutrição, principalmente para desmistificar vários assuntos que tem, né, a respeito desse tipo de alimentação vegetal, principalmente em relação ao baixo consumo de proteína, a falta de ferro, falta de nutrientes. Então, a gente faz todo um trabalho para engajar bastante a equipe, deixar todo mundo bem alinhado com o programa. E depois que isso acontece, né, depois que o programa fica bem fechado, bem consolidado, as receitas entram para os cardápios, a gente faz acompanhamento contínuo, a gente faz treinamento de reciclagem, novas capacitações, e vai fluindo e vai acontecendo, e o programa consegue destacar o município. A gente já teve casos de alguns municípios que receberam prêmio, Salvador recebeu um prêmio por conta da iniciativa, então tem uma visibilidade até internacional por conta do programa. E aí, em termos práticos, vamos supor que tem um gestor de escola pública assistindo e que gostaria de, enfim, entender mais do programa. Como que se dá essa parceria na prática entre a Mercy for Animals e essa escola? Estou colocando aqui escola, mas se for outros ambientes você me corrija, mas porque assim, no meio, entre a iniciativa de vocês e a escola em si, existe o PNAE, a política pública que precisa ser implementada, né, de acordo com as diretrizes e tal. Então, como que funciona isso pela parte prática, até olhando para a possibilidade de que esse programa ganhe escala e chegue em outras escolas, né? Esse é o nosso grande sonho, só que a nossa equipe é pequena, a gente é uma instituição sem fins lucrativos, nosso trabalho é feito totalmente gratuito, então a gente não consegue abraçar tantos territórios ainda, mas a gente presta consultorias à distância, né? A gente tem vários materiais online, a gente tem um site, a gente pode prestar apoio dependendo do tamanho da rede, da complexidade que isso pode gerar. Mas em relação ao PNAE, a gente encontra alguns desafios, porque o PNAE ele tem como regra a oferta da proteína animal no mínimo 4 dias na semana. Então, a gente só fica limitado a um dia na semana, né? Tem toda a questão que o PNAE traz devido ao ferro M, o ferro não M. O ferro não M é o de origem vegetal e o ferro M é o de origem animal. E dentro da política pública, eles trazem que 4 dias na semana tem que ser o ferro de origem animal, né? Na verdade, nutricionalmente explicando aqui, o ferro ele vai ter o mesmo papel no nosso organismo, sendo de origem animal ou vegetal, só que o vegetal a gente precisa de um ambiente ácido, uma vitamina C, por exemplo, para ele ser melhor absorvido. E a gente
levam isso em consideração nos nossos cardápios, sempre tem alguma fonte de vitamina C para melhorar a absorção desse ferro. Então, é a questão da legislação mesmo, mas a gente consegue se adequar para poder fornecer todos os nutrientes, estar de acordo com o que está prescrito nas diretrizes. E o que acontece na prática, a gente geralmente faz ou um dia nas semanas, com as receitas do programa, né, 100% à base de vegetal, ou então a gente consegue intercalar ao longo das semanas essas receitas. Então, por exemplo, um dia na semana, o café da manhã vai ser uma receita do programa, que pode ser um mingau de aveia, e no almoço servir um prato com carne. Então, a gente vai se adequando à realidade do município, né, se flexibilizando e ajudando eles também, prestando essa consultoria. Às vezes surge alguma dúvida em relação se o nosso programa pode ter algum conflito, né, com o PNAE, mas a gente tem nutricionistas capacitadas no nosso time, a gente também conversa com as nutricionistas dos municípios, então é um trabalho bem integrado mesmo. Ótimo. Antes de saber um pouquinho mais, e inclusive também estabelecer mais essa relação entre agricultura familiar, PNAE e inclusive o despertar de sabores nas escolas, a gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta. O podcast Arroz, Feijão e Clima tem patrocínio de Suzano. Juntos de olho na COP30 pelo futuro do planeta. Esther, e aí você estava explicando para a gente essa questão de, claro, né, o programa não ser algo que vá na contramão do PNAE, muito pelo contrário, né, a ideia é fortalecer, né, colocar ainda mais em prática o PNAE através de um cardápio que seja ali à base de proteína vegetal. Eu queria entender um pouco se vocês acompanham também essa, nutricionalmente falando, né, como você colocou, se vocês acompanham essa origem, porque como você bem trouxe, o PNAE traz ali uma obrigatoriedade em relação a uma porcentagem, 30%, né, ser de origem da agricultura familiar. Vocês no programa acompanham isso e eu queria entender um pouco aí a sua visão como especialista também, se isso é de fato implementado, se a política está sendo obedecida, e se até a gente poderia entender possibilidades de ampliar, né? Sair dos 30% e ir para mais, para engajar a agricultura familiar brasileira. Sim, com o programa acaba que, como a gente está favorecendo o aumento do consumo de vegetais, né, de feijões, de cereais, frutas, legumes e verduras, automaticamente o município acaba licitando e necessitando de mais ingredientes que acabam vindo da agricultura familiar. Então, a gente tem casos de municípios que conseguem ampliar aí 50%, 60% dos insumos vindos da agricultura familiar. Mas devido à complexidade, né, o tamanho do Brasil e várias redes diferenciadas, municípios com mais recursos, com menos recursos. Questão logística, né? Exato. Distribuição. É complicado da gente fazer esse rastreamento, né? Tem municípios que às vezes não conseguem nem chegar aos 30%. Então, a gente, como papel de auxiliar, a gente consegue ajudar com que eles consigam atingir esses 30%, mas acaba que na prática é um pouco difícil de rastrear. O que a gente consegue fazer é pedir para que os nutricionistas mandem para a gente os cardápios para ver se as receitas foram implementadas, a gente fazer esse acompanhamento. Se não conseguir implementar, a gente vai rastrear o motivo, vai entrar com mais capacitação, vai mudar as receitas dependendo para ficar mais realista. Porque tem uma grande questão também que é a limitação de insumos. Então, as escolas têm uma lista de insumos que são adquiridos anualmente, mas que nem sempre esses insumos chegam, pode ter alguma dificuldade ou teve alguma política que aconteceu que dificultou o acesso a esses alimentos para a escola. Crises climáticas também, às vezes fornece menos do que deveria, e a gente tem que lidar com essas questões e, ao mesmo tempo, à medida que a gente quer oferecer uma variedade de proteínas, né, uma diversidade proteica ali, mostrar que a gente consegue ter proteínas tanto de origem animal quanto de origem vegetal, né, a gente quer incluir outros tipos de feijões, grão de bico, lentilha, nem sempre a gente consegue, porque muitas vezes o município não tem recurso para isso. Uhum. Então, às vezes, ele vai ter que conversar, vai ter que chegar num acordo ali com a secretaria. Aí, dependendo, a licitação vai conseguir ser feita só no próximo ano. Então, a gente tem que sempre se adequar em relação a isso. Mas, em relação à agricultura familiar, acaba que fica difícil da gente poder garantir realmente que está atingindo os 30% devido a essa complexidade. Mas quando o programa está sendo bem executado, a gente acredita que a gente está conseguindo até ampliar mais que esses 30%. Interessante, porque a licitação, pelo que você traz, é isso, ela é a compra, Isso. né? Mas assim, o ideal é que essa compra ela seja feita não só
com base no que a nutricionista está indicando, né? Exatamente pela elaboração desse cardápio escolar, mas também uma licitação que olhe para compra executada, né? E que esse produto vai estar lá no campo, o que é sempre difícil, inclusive pelas questões de clima. Você acredita que esse tipo de programa e outras iniciativas que façam esse equilíbrio entre a demanda e a oferta possam ser um caminho para o PNAE ganhar mais tração e, por exemplo, cumprir melhor esses 30%, avançar nesses 30%? Você acha que tem que ter esse elo que é um pouco do que o programa da Mercy for Animals tem feito? Eu acredito que sim, mas eu acho que o caminho mais efetivo seria fortalecer a agricultura familiar, ir lá na base mesmo de quem está produzindo aquele alimento, porque fortalecendo a agricultura familiar, a gente vai certificar, né, garantir que esses alimentos saudáveis, de qualidade, com produção agroecológica, eles cheguem a mais lugares, né, acessem lugares que hoje eles não chegam, em regiões periféricas, por exemplo, regiões de desertos e pântanos alimentares, onde a gente tem uma escassez de alimentos in natura e minimamente processados. Então, consequentemente, a gente vai ter uma maior distribuição dos alimentos da agricultura familiar e, consequentemente, também a gente vai conseguir fazer com que as escolas adquiram mais alimentos oriundos da agricultura familiar. Então, eu acredito que, juntamente com o nosso programa, a agricultura familiar sendo fortalecida com mais recursos, né, mais incentivos, capacitações para poder garantir a presença do agricultor ali no campo, na sua pequena produção, seria o caminho mais eficaz. E você também tem um papel muito interessante de estar nesse meio do caminho, porque você olha para a parte da nutrição, né, então a elaboração dos cardápios, por exemplo, muito próximo, como você falou, com as nutricionistas, enfim, das respectivas, né, das prefeituras, enfim, dos municípios. Então você está nessa ponta com o consumidor, entre aspas, mas você está olhando para a origem dessa sua matéria-prima, né, do ingrediente, e falando aqui de agricultura familiar. Eu queria entender um pouco como que é estar nesse meio do caminho, assim, porque você é super jovem e traz essa preocupação entre nutrição, clima e campo. Como que você avalia essa interconexão com esses setores e o quanto que a gente precisaria, inclusive, amadurecer esses diálogos com os pais dessas crianças, com os diretores das escolas e com um ambiente até urbano mesmo, né? Amadurecer essa discussão de política pública e origem do alimento com quem está isso, numa escola de bairro e que conta com a merenda, inclusive, para se alimentar, né? Sim. Eu, enquanto nutricionista, né, eu acho que o meu papel é levar a alimentação saudável para todos os ambientes, né, então, principalmente atuar com políticas públicas, que eu acredito que é o caminho para a gente gerar essa mudança no nosso sistema alimentar hoje, que ele é insustentável, né, ele é a base dos nossos grandes impactos ambientais, né, a gente tem dados do Mapa Biomas do ano passado, que a agropecuária ela foi responsável desde 1970 até hoje a ter um crescimento de mais de 200% da área de pastagem na Amazônia. A gente tem dados que a agropecuária é responsável por 28% das emissões de gases no Brasil hoje, pelo Observatório do Clima. Então, a gente vê que isso é uma realidade que tem que ser transformada. E a gente tem estudos hoje que falam que a alimentação ela tem um grande potencial de ajudar na mitigação da crise climática, né? Isso tem no relatório do painel do IPCC da ONU, a gente tem a comissão do East Lancet, que é uma comissão de alimentação e crise climática, que fala que a gente tem que mais que dobrar o nosso consumo de vegetal e reduzir mais que a metade o consumo de carne vermelha, açúcar adicionado, para a gente poder alimentar 10 bilhões de pessoas, que é a expectativa para 2050. Então, a gente tem muitos estudos, o nosso trabalho ele é baseado nessas referências científicas. Então, eu acredito que, enquanto nutricionista, esse é o meu papel de enxergar a alimentação como um instrumento de transformação para o nosso futuro mesmo, né? Então, a gente tem que... eu tento levar isso nas nossas parcerias, nas capacitações que a gente faz, como uma ação de educação alimentar e nutricional mesmo, para poder levar essa conscientização, para que as pessoas entendam o seu papel de responsabilidade, né, do que elas estão comendo, e para ter esse conhecimento que eu acho que essa associação crise climática e
e alimentação, a produção de alimentos, ela ainda não é muito presente, não é uma pauta que todas as pessoas estão envolvidas, que elas sabem sobre isso. A gente que fala mais sobre isso, mas muitas pessoas Muito que não são da nichado área, ainda, sim, né? muitas pessoas Sim. que não são da área não sabem. Então, eu me sinto nessa obrigação de levar esse conhecimento para as pessoas, porque se não for a gente, as pessoas vão continuar se alimentando com base em alimentos ultraprocessados, vão continuar sendo reféns dessa indústria, desse sistema alimentar que ele é pobre em nutrientes, ele deixa as pessoas mais vulneráveis nutricionalmente, ele está relacionado com a desigualdade social, está relacionado com a insegurança alimentar, então eu me vejo nesse papel de responsável por ajudar, né, e principalmente focar, né, no futuro, né, para a gente ter uma alimentação que vai conseguir alimentar todo o planeta e toda a população. E Muito interessante isso, porque até a gente já trouxe aqui no Arroz, Feijão e Clima também, essa discussão de o quão absurdo, mas ao mesmo tempo a gente, enquanto sociedade, naturalizou o fato de um produto ultra industrializado, ultra processado, ser mais barato do que a fruta, né? Assim, que muitas vezes nem requer embalagem. Claro que requer no sentido de higiene e tudo mais, mas, né, assim, não precisou nem produzir um plástico para embalar. E ela é muito mais, a fruta hoje em dia está muito mais cara, de uma forma geral, do que um salgadinho, algo ultraprocessado. E foi o que você falou, assim, nós não estamos ainda acostumados, algo muito da nossa geração, assim, de ter que começar a se preocupar mais em falar da relação da comida, da formação do preço da comida, né, com essa indústria que está por trás, esse fomento de, enfim, uso de terras, né, para produção de frutas, verduras, legumes, que não deixa de ser política pública, então está tudo muito conectado, né? E uma coisa que eu gosto, a gente até já tinha conversado em outra ocasião também, que é isso, assim, eh, essa conscientização de segurança alimentar e climática, e o próprio desenvolvimento do paladar, tudo isso começa na infância, assim, né? Então você também enxerga que a escola é o ponto chave também para a gente começar a conversar sobre isso de uma outra forma. Conversar sobre isso de uma forma, pelo menos, mais em larga escala, assim. totalmente, eu acho que a escola é o ambiente onde a criança está se desenvolvendo, né, um ambiente que ela está aprendendo sobre cidadania, como se portar na sociedade, né, desenvolvendo intelectualmente também, e é um espaço onde a gente está falando do cuidado com a criança, então a gente também é um espaço automaticamente que se deve promover alimentação saudável, então é de responsabilidade dos educadores, de toda a comunidade escolar, trabalhar essa pauta nas escolas. Então, é fundamental que tenham estratégias ali entre nutricionistas que estão na escola, entre professores, diretores, para criarem, junto com os pais também, iniciativas que vão favorecer a escolha de alimentos mais saudáveis. Então, é muito bacana que a escola, pelo PNAE, ofereça esses alimentos saudáveis, mas tem que ir além disso, né? Porque não adianta a gente oferecer um prato super saudável na escola e em casa a criança, dependendo, vai ter acesso a alimentos muito diferenciados, que não são necessariamente saudáveis. Então, a gente tem que criar uma educação, uma base mesmo para a criança tenha essa conexão entre o que é alimentação saudável, o que é um produto, né, o que eu devo consumir, o que tem que ser a base da minha alimentação, o que eu devo comer às vezes, né, o que não pode, tem que ser mais evitado. E por conta das ações de ação de educação alimentar e nutricional nas escolas, a gente consegue fazer isso, né? O que a gente também trabalha bastante no Alimentação Consciente é com esses materiais que incentivam essas ações educacionais e também com algumas apoios a oficinas culinárias, por exemplo. Né? Esse ano mesmo a gente apoiou uma oficina culinária em Salvador e a gente conseguiu ensinar algumas receitas para as crianças que participaram, algumas crianças que colocaram a mão na massa, elas executaram as receitas. Então, quando a gente traz a criança mais perto do alimento, né, para realmente ter esses momentos de maior interação, a gente desperta um maior interesse com o alimento, né, tem uma relação diferente que pode ser construída ali, ela vai conseguir despertar interesses em relação a sabor, a culinária, que é algo que a gente tem perdido muito, né? O fato de cozinhar. A POF, que é a Pesquisa Orçamentária Familiar no Brasil do IBGE, ela trouxe que cada vez mais a gente está consumindo mais alimentos processados, está cozinhando menos, o consumo de arroz e feijão está caindo, o consumo de alimentos processados está aumentando bastante ao longo dos anos. Então, reconectar o nosso passado, né, com as nossas culturas. É isso que eu ia falar, isso é uma questão cultural, Sim. né? Assim, até
não só como você trouxe no começo da conversa, de trazer a cultura culinária, no sentido de ingredientes que são regionais e que representam aquela cultura, mas também cultura no sentido de educação mesmo, né? Uhum. De ter repertório, inclusive, de ingredientes, e você passa isso no ambiente, do ambiente escolar para o ambiente de casa e perpetua, né? No melhor dos mundos, é perpetuar esse leque de ingredientes, assim, né? Sim, e a gente acompanhou, principalmente depois da pandemia, que isso foi claro que o trabalho de alimentação, de educação alimentar e nutricional, ele é um diferencial, porque antes da pandemia, todo um trabalho sendo construído, né, de educação alimentar e nutricional nas escolas, tem o PNAE oferecendo alimentos saudáveis. Veio a pandemia, as crianças voltaram para a escola com um paladar totalmente diferenciado, elas não conseguem reconhecer aquele prato como uma comida, acham um sabor muito estranho, porque elas ficam acostumadas a alimentos altamente palatáveis, né, que são os alimentos processados. Então, a gente tem que resgatar realmente, né, o que é alimento de verdade, o que deve ser a base da nossa alimentação, que são os alimentos in natura. Até você falando, eu ouvi aqui, a gente existe uma expressão que fala: "Ah, você tem paladar infantil", É, como se fosse algo ruim no sentido disso, né, a criança tem um paladar limitado e não expandiu o seu leque de sabores, quando na verdade o conceito e a referência deveria ser o contrário, né, um sim. paladar infantil rico em sabores e cores, frutas, verduras, legumes, né. Isso, a criança está em fase de formação do seu paladar, então ela não conhece todos os alimentos. E a gente tem estudos que falam que para a criança falar que ela realmente não gosta de um alimento, você tem que apresentar até 18 vezes. Então, às vezes, ela comeu uma banana de um jeito, Uhum. não gostou, então insiste, né, oferta de outra forma, faz às vezes um sorvete de banana congelado que ela pode ser que goste. Então, ter essa criatividade e essa insistência, né, que requer paciência, requer tempo, porque ela tá ali formando seus hábitos alimentares, diferente de um adulto, né? Então, o paladar infantil realmente, ele não é infantil, é um paladar de adulto que, na verdade, está consumindo o que ele não deveria, né? O que não é a base de alimentação de verdade. Uhum. Um paladar infantil que não foi bem explorado, porque provavelmente o adulto que veio antes não explorou Exato, direito, né. exato. E o quanto que você repara e observa na sua atuação, que isso se transpõe aos lares? Que de fato, uma criança mesmo, sim, pode elogiar tanto e gostar tanto de um ingrediente, a ponto de pedir para os pais em casa. Tem esses relatos no programa, queria que você trouxesse um pouquinho também dessa parte prática, até para a gente engajar quem está assistindo, a entender que são essas ações que às vezes são locais, regionais, municipais, mas que transformam, né, assim, a forma de enxergar a alimentação, e isso pode se perpetuar para além da escola, né. Sim, a gente vê muito isso nas nossas capacitações práticas com as manipuladoras de alimentos, né? Que a gente ensina as receitas do programa, ensina algumas técnicas culinárias para trazer mais sabor para os vegetais, porque é muito automático, né, as pessoas vão cozinhar os vegetais, cozinha no vapor, cozinha na água, não tem o capricho que tem quando igual vai preparar uma carne, que marina, que coloca várias técnicas culinárias. Com os vegetais as pessoas esquecem, acham que nem sabe como é É que tudo cozinha, igual. né. Uhum. Exatamente. Mas a gente ensina essas técnicas para trazer mais sabor, para potencializar também, os nutrientes dos alimentos. Então a gente vê muitos relatos nessas nossas capacitações práticas, de merendeiras, né, a gente chama assim, mas manipuladoras de alimentos, que elas aprendem muitas coisas e colocam em prática e falam: olha, eu consegui fazer meu filho comer inhame, consegui meu filho comer feijão, fiz de tal forma. Então, isso pra gente dá um brilho nos olhos, né? Porque normalmente elas recorreriam a alimentos processados ou alimentos ricos em gorduras saturadas, e a gente está lá ensinando que elas podem fazer na casa delas um alimento muito saboroso e muito nutritivo também. E como que vocês queria entender, esse trabalho tanto com as manipuladoras, mas também em eventuais conversas que vocês tenham com esses pais, né, desses alunos. Existe também então uma instrução sobre o que comprar e como armazenar em casa? Porque a gente sabe que dentro dessa discussão a gente não pode esquecer também do grande problema do desperdício. Uhum. E
o fator desperdício, ele causa várias discussões, porque a indústria fala que o desperdício está mais no campo, o campo fala que o desperdício está mais nos lares, os lares dizem que o desperdício está mais na indústria, e a verdade é que o desperdício é um problema, né, que abarca a todos nós, que todos temos responsabilidades, seja em pequena, média ou grande escala, né? Mas é isso, sim, sabendo manipular melhor o alimento, sabendo fazer melhores escolhas e podendo armazenar melhor, né? Isso também traz segurança alimentar, né? E também traz um cardápio mais saudável, diversificado em casa. Vocês têm esse trabalho dentro do programa. Queria entender um pouco como que você olha até o papel das escolas mesmo, independente do programa em si, mas o trabalho das escolas de conversar com esses pais para que uma alimentação em casa, claro, dentro de uma realidade que financeiramente caiba para a família, porque a gente sabe que não é tão simples assim, né? Mas muitas vezes é isso. Muitas vezes fazer a feira sai mais barato, bem, sabendo escolher bem, sazonalmente falando, né? Às vezes a feira sai mais barato do que comprar um monte de ultraprocessado que não vai agregar para a saúde, né? Olhando para a saudabilidade. Como que você enxerga a maturidade das escolas também de ter esse diálogo? Então, muitas escolas que às vezes a gente acaba entrando com essa questão de ações de educação alimentar e nutricional, tem um pouco de falta desse tipo de conteúdo, né? Então, a gente tenta incluir sempre em nossas formações a importância de reforçar as escolhas de alimentação saudável, né? Incentivar desde cedo, estimular as crianças a comerem mais vegetais, porque quando elas não são apresentadas esses alimentos, vai ter uma rejeição, vai ter um desperdício. Então, é um trabalho contínuo, então é inevitável. Quando a gente introduz um novo alimento, tem desperdícios, mas é um trabalho constante de aprimoramento de receita, de incentivo dentro das escolas para fazer com que as crianças comam essas novas receitas. A gente tem relatos em algumas escolas que alguns professores, eles acabam almoçando ali no refeitório com as crianças. E às vezes no dia que é o dia do alimentação consciente, digamos assim, eles levam marmita, apenas no dia do programa. Então a criança, ela vai interpretar de uma forma muito negativa a receita, né? Vai ver, nossa, por que o professor está trazendo a marmita e eu tenho que comer essa comida, né? Então ele não vai comer, vai gerar um desperdício. Então a gente tem que ir lá na capacitação de novo, reforçar que a gente não pode projetar os nossos gostos alimentares em frente das crianças. A gente tem que ter um reforço positivo, né? Quando ela está provando um alimento novo, a merendeira que está lá servindo a criança também tem que reforçar a importância dele comer aquele alimento saudável, fazer associações positivas para que ela realmente se engaje, tenha o interesse, a curiosidade de provar e assim evitando o desperdício dessa forma. Não adianta fazer educação alimentar só depois de adulto, né? Dá para fazer, não adianta fazer a reeducação alimentar, dá para se educar com uma faixa etária menor, né? E falando de próximos passos, então, para a gente encerrar essa conversa, Esther, eu queria entender o que vocês projetam, então, para o programa Alimentação Consciente, se a ideia é estar em mais municípios ou manter os municípios, mas ampliar as escolas, e se de alguma forma existe um trabalho da Mercy for Animals mais na ponta, olhando para a política pública, seja engajando mais do que os 30% da agricultura familiar, ou num trabalho de, entre aspas, fiscalização da implementação do PNAE? Como que vocês também olham para essa parte de praticamente advocacy, assim, né? Então, a gente tem alguns municípios onde a gente tem trabalhado com o projeto piloto, então a expectativa de expandir esse projeto para a rede inteira, né, para o município todo, todas as escolas municipais. A gente também tem alguns municípios no nosso radar, onde a gente está prospectando, então a gente foca muito em municípios que têm muitas escolas que servem grandes refeições para a gente ter um impacto maior. Claro. E a gente também, na Mercy for Animals, tem um departamento específico para essas políticas públicas, né, então a gente sempre está no nosso radar também, onde que a gente pode atuar enquanto cidadão mesmo, para poder fazer algumas considerações dessas políticas públicas. Então, falar sobre como você mesmo falou, né, de como a gente pode ajudar a incentivar o aumento da compra da agricultura familiar pelo PNAE. Então, a gente tem trabalhado isso também em algumas políticas públicas, alguns planos também, que tem esse plano clima, por exemplo, plano clima participativo, a gente coloca algumas considerações. A gente tem esse diálogo mais aberto também com algumas pessoas que estão mais na frente no FNDE. A gente tenta criar essa comunicação para a gente conquistar espaços, né, maiores, onde a gente tem
pode ter um pouquinho mais de voz e um pouquinho mais de poder de transformação. Então, a gente tem trabalhado dessa forma também. E nosso sonho, né, seria que todas as escolas fizessem um programa, né, que o PNAE tivesse um pouco mais de visibilidade para essa questão de alimentos de origem vegetal. Ele já tem, né? Ele é muito baseado no Guia Alimentar, que também traz essa perspectiva de aumentar o consumo de vegetal, mas a gente gostaria de ter metas mais ambiciosas, né? Então, a gente se preocupa em estar nesses espaços onde a gente possa normalizar a oferta de alimentos à base de vegetal, principalmente proteínas vegetais in natura, para a gente conseguir realmente ajudar a transformar o sistema alimentar para que ele seja mais justo e sustentável. É isso, acho que o grande ponto da discussão, assim, é trazer uma uma readequação da produção agrícola, né, porque do jeito que foi até hoje não dá mais para repetir, Sim. e também, fazer essa readequação no campo e no paladar, porque é isso, é um pouco oferta e demanda também, né, então se a população vai se conscientizando, vai pedindo por, enfim, proteínas alternativas, né, se essas demandas vão chegando nas creches, nas escolas, isso pode se transpor lá no campo e fortalecer a política pública, né. Então, assim, não é da noite para o dia, Exato. mas é algo que vocês entendem que dá para construir também, né. Sim, com certeza. Porque se a gente continuar se alimentando da forma que a gente está, né, a gente tem um sistema muito baseado, um consumo muito elevado de alimentos de origem animal, de alimentos processados, e esse hábito alimentar ele é insustentável, tanto para a nossa saúde quanto para o meio ambiente. Então, quanto mais a gente incentivar esse meio de produção, pior para o planeta inteiro, para a nossa saúde, mas se a gente vier com incentivo para a agricultura familiar, mais pessoas conseguindo fazer escolhas mais sustentáveis, priorizando o aumento dos alimentos de origem vegetal, a gente realmente, pela pressão, né, pela demanda, a gente possa ser que a gente consiga, sim, ter essa maior conscientização e promover essa mudança. Que bom, espero recebê-la aqui novamente depois para a gente falar sobre avanços, não só do programa de vocês, mas do PNAE, quem sabe trazer, assim, novas histórias de pessoas, de crianças que estejam se engajando nessa agenda de segurança alimentar. Obrigada pela participação, te Obrigada pelo agradeço, viu. convite, espero voltar sim. Obrigada. Muito obrigada a você que nos assistiu até agora aqui no Arroz, Feijão e Clima. Você já tinha parado para pensar que a merenda da escola do seu filho, na creche, tem a ver com agricultura familiar? E que se a gente souber discutir mais sobre as políticas públicas do nosso país, como essa política nacional de alimentação escolar, isso pode engajar uma alimentação mais saudável lá na ponta, nas escolas das cidades, e ao mesmo tempo fomentar um mercado garantidor para o agricultor no interior. Interessante, né, como a gente pode trazer essa correlação de campo, cidade, alimentação, zonas rurais, produção rural, mas também mudanças climáticas, porque a gente está falando disso também, né, como que as mudanças do clima afetam essa produção. E se a gente um dia quiser comer frutas, verduras e legumes e o clima não deixar? Então que tal a gente se antecipar a esse cenário e não só ampliar o nosso leque de consumo de proteínas vegetais, mas então ampliando isso, fazer esse engajamento ao campo chegar. Vamos conversar mais sobre isso. Arroz, Feijão e Clima é exatamente esse espaço para a gente criar esses diálogos, criar essas perguntas, tentar chegar nas respostas de forma coletiva. Todo esse assunto ele é muito promissor, então a gente está caminhando para a terceira temporada do Arroz, Feijão e Clima, em que a gente vai conversar mais e mais sobre isso, ainda mais por conta de COP30. Então fique ligado, siga a gente nas nossas redes sociais. A gente está lá no Instagram, @Arroz, Feijão e Clima. Se você quiser participar dessa discussão também, manda um e-mail para a gente, arrozfeijãoclima@gmail.com. Os nossos episódios vão ao ar toda semana, lá no YouTube e no Spotify. E claro, tem os recortes nas redes sociais para vocês também compartilharem e fazerem mais coro aqui a esse assunto, que é sim complexo, mas exatamente essa é a chamada para a gente conversar sobre isso, mudar a nossa vida um pouquinho, para a gente ter um futuro mais sustentável, com produção de grãos, alimentos, fibra, energia, com mais sustentabilidade e saúde para a nossa vida e para a vida do nosso planeta. Eu te espero nos próximos episódios. Até lá!